Olá, você que está do outro lado do rádio. Este é o programa Conversando com Luiz Saião, que vai responder suas dúvidas. Como estamos só começando, nada melhor do que falar sobre o início de tudo, a criação do mundo. Faça sua pergunta que o professor Luiz Saião responde. Olá, professor Saião. Olá, ouvinte. Eu sou André Castilho e temos uma boa pergunta para começar o programa. Deus criou o mundo em uma semana? Os cientistas dizem que o mundo é bem mais antigo. André, na verdade, esta questão aí precisa ser avaliada com mais atenção e detalhe, né? Porque quando nós lemos o livro de Gênesis, é verdade que o texto diz que foi à tarde, amanhã, o primeiro dia, depois o segundo dia e assim por diante. Apesar disso, nós precisamos observar que o texto quer de fato nos dizer que Deus criou todas as coisas, mas ao mesmo tempo esse texto ele é construído de maneira poética. Então a primeira alternativa que alguém poderia ter é de fato tentar entender esse texto bem literalmente e acreditar então que os 6 dias da criação foram 6 dias literais. Pois é, qual é a dificuldade que a gente encontra se a gente caminhar por este caminho? Veja, por exemplo, que no primeiro dia foi criada a luz, conforme nós observamos no verso 5. No entanto, apesar de vermos a luz aqui no início, somente no quarto dia, conforme vamos observar dos versículos 14 a 18, é que vamos encontrar o sol, a lua e as estrelas. Então, como é que a luz aparece no primeiro dia e o sol e a lua aparecem no quarto dia? Que tipo de luz é essa que não tem referência com os astros maiores, aparentemente? A outra questão que precisa ser considerada é por que o texto fala foi à tarde e amanhã, o primeiro dia, o segundo dia. Por que esta inversão? Será que o texto tem de fato intenção de ser literal? Esta é a questão número 1 que devemos levantar. Para resolver esse problema, algumas pessoas falaram, não, olha, de fato está comprovado que o mundo é muito antigo. Então, cada dia desses aqui é uma era de milhares, até de milhões de anos. A dificuldade dessa opção é descobrirmos, por exemplo, que as plantas são criadas no terceiro dia e que o sol e a lua vão aparecer no quarto dia. Será que as plantas ficaram esperando milhares ou milhões de anos para o aparecimento do sol? Então, essas tentativas não conseguem resolver a questão como um todo. O autor de Gênesis escreve de uma perspectiva literária. Se olharmos muito bem o que o texto diz, ele vai dizer o seguinte, que a terra era sem forma e vazia. Então, o que vamos descobrir? Que a primeira parte da criação, os 3 primeiros dias, pretende dar forma. E os 3 últimos dias pretende encher esta forma. Assim, nós temos, na verdade, nesse texto, uma organização literária. Quando nós vemos, por exemplo, no primeiro dia o aparecimento da luz, que é a forma e o enchimento dessa forma no quarto dia paralelo, que é o sol, a lua e as estrelas. No segundo dia nós vemos a separação das águas e no quinto dia os animais que preenchem esses ambientes ligados às águas. E no terceiro dia vemos também o aparecimento da terra seca e dos continentes e no sexto dia o enchimento desses continentes. Portanto, a maneira como Gênesis 1 é moldado não nos permite pensar que sejam dias eras, nem que sejam necessariamente dias literais, parecem ser dias organizados de maneira literária e teológica. Se este é o caso, é muito possível que, de fato, a Terra e o universo sejam muito mais velhos do que podemos imaginar se fizermos uma contagem literal de Gênesis capítulo 1.
Outra pergunta, professor. Se Deus criou tantos planetas, ele também não poderia ter criado seres extraterrestres? Pois é, de fato, André, essa questão é realmente complicada, né? Podemos dizer aqui que é ter muita paciência para responder. Veja, é fato, Deus criou tantos planetas, tantas estrelas, né, sistemas solares distintos e diferentes do nosso aqui. Então, será que existem seres extraterrestres? Na verdade, André, a Bíblia não tem uma resposta para isso. Na Bíblia, nós não podemos dizer nem sim, nem não, porque a vastidão do universo é tão impressionante, há tanta coisa que nós não sabemos se existe de fato algum tipo de vida lá fora. No entanto, apesar desta resposta ser assim tão objetiva e direta, nós podemos perguntar, será que essas coisas que surgem por aí, que se diz tanto, né, que seres extraterrestres estão visitando a Terra e fazendo isso e aquilo, será que isso corresponderia aos fatos? Olha, nós podemos aqui, né, não há nenhum texto para falar sobre isso, dar pelo menos uma opinião. Na nossa opinião, isso não é nem uma questão bíblica, parece pouco provável. Por quê? Porque nós não temos nenhuma vida inteligente no nosso sistema solar. O lugar mais próximo da Terra fica a 4 anos-luz daqui, que é a estrela Alfa Centauro. E imagine como é que esses seres viajam de lá para cá, como é que eles fazem essa viagem, que tipo de combustível eles usam, como é que eles viajam pelo menos dezenas ou centenas de anos, será que eles envelhecem, o que eles comem durante esta viagem? E supondo que esses seres sejam tão extraordinários que eles tenham vencido todas essas dificuldades, teriam eles chegado aqui na Terra e ficado aqui brincando de esconde-esconde com a gente? É muito pouco provável que isso seja razoável. Parece que há mais emoção de tanta gente do que fato. E não podemos ter uma definição absoluta do texto bíblico, porque nenhum texto discute a vida fora da Terra. E a última pergunta do dia. Na Bíblia, existe algum argumento em defesa ou contra os extraterrestres? Bom, André, como nós já dissemos aqui e comentamos, não há nenhum texto bíblico que venha falar nada nem contra nem a favor de extraterrestres. A questão é que algumas coisas assim na Bíblia têm sido, algumas coisas têm sido mal interpretadas e levadas numa direção indevida. Por exemplo, por que é que algumas pessoas tentam fazer relação entre a Bíblia e extraterrestres? A questão é porque surgiram livros, entre eles, assim, um dos mais famosos que discutiram essa questão foi um livro de um autor suíço chamado Erich von Däniken, quando ele escreveu Eram os Deuses Astronautas, sugerindo, né, que as coisas extraordinárias do Antigo Testamento e até mesmo de outras civilizações eram fruto da presença de seres de outros planetas em nosso meio. E isso é apenas uma sugestão, opinião dele, não há nada que venha comprovar isso. E diante dessa sugestão, algumas pessoas, por exemplo, analisaram Ezequiel, especialmente do capítulo 1 aí até o capítulo 10. Ezequiel tem umas visões assim muito impressionantes. A partir do capítulo 1 ele vê uma espécie assim de carro todo luminoso, especial, cujas rodas viram para um lado e para o outro, e então algumas pessoas sugeriram que esse carro que parece ali voar, né, todo cheio de glória, que seria uma espécie de disco voador. Outro texto que merece assim atenção é o texto que encontramos ali no começo do segundo livro de Reis, quando Elias, no capítulo 1 e 2, no final do seu ministério, ele é levado ao céu num carro de fogo, que alguns
tentam fazer relação com discos voadores e seres de outro planeta. Nós podemos afirmar com toda segurança que essas ideias estão mais no mundo da lua do que na realidade, porque as visões de Ezequiel são do tipo apocalíptica, são visões que têm a ver realmente com a ação divina, e também este caso de Elias é entendido como intervenção divina. Não dá para comprovarmos ou acharmos seres de outros planetas no texto sagrado. Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Apoio técnico Paulo Batista e Rubens Tiastiani. Coordenação Andréa Pavel. Supervisão Samuel Matos. Direção geral José Carlos dos Santos. Realização Transmundial. Envie você também suas perguntas para conversando@transmundial.com.br ou escreva para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E até o próximo programa.